Olá, boa tarde. Voltamos aqui nossa programação normal de quarta-feira, nossa live ao vivo para falar sobre o processo de contratação. Atrasamos um pouquinho hoje por problemas técnicos, mas já vamos começar. Hoje eu tenho uma super convidada aqui, pessoa aí, ó, nível alto de multinacional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, o que ela tem entendido aí o mercado, o que ela tem observado, e fique aqui com a gente que com certeza essa live vai te ajudar bastante aí, você que precisa contratar, que está sempre com vagas abertas e também, né, fazendo gestão de pessoas. Já vamos começar. Deixa eu chamar ela aqui. Luciana entrou. Dia corrido por aqui. Vamos terminar a live para outra palestra. Bruna entrou também. Quanto tempo, Bruna? Andréia não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo. Convidei novamente. Será que eu te bloqueei? Uai, gente. Som e imagem ok. Pede para participar, André, que eu acho que funciona. Eu te mandei o convite. Ah, tá entrando, um minutinho. Ao vivo é assim mesmo, gente. Lembrando que essa live ela vai ficar salva aqui. A gente também está subindo os conteúdos no YouTube. Logo eu vou colocar aqui para vocês acessarem também. Vai ter muito conteúdo de valor. Sempre falando de processo de contratação, desenvolvimento. Uai, gente. Tenta entrar e sair novamente. Qualquer coisa eu faço isso também. Tá aparecendo aqui para mim que ela não tá conseguindo participar.
Estamos com problemas técnicos. Ah, o celular dela ali tá com alguma função, ela tá resolvendo. Dois minutinhos a gente começa. Chegou, Andréia. Olá, Olá, boa tarde. Agora sim. boa tarde. Perdão aí pelos defeitos técnicos. É porque você está muito longe, diretamente É aí de isso. Imperatriz, né? Aqui do Maranhão, aí no Do Espírito Santo, tem um Maranhão. pouquinho de distância. Demora um pouquinho. Bom, obrigada por aceitar, né, esse convite. Como eu te falei, eu tenho feito algumas lives aqui para falar um pouquinho de contratação, né? Todo mundo aqui já sabe que eu trabalho com recrutamento e seleção. Vou deixar a André se apresentar, mas a André é da área de desenvolvimento aí, ó. Super know-how em multinacionais, desenvolvimento de talentos, e a gente vai falar um pouquinho disso, que é uma coisa que eu venho batendo aqui nas empresas, né? Que não adianta só contratar é 10%, né? Eu acho que a gente tem que focar em desenvolver pessoas. E aí queria que a André se apresentasse aí pra gente entender um pouquinho sobre a atuação dela. Pouquinhos anos de Boa, atuação, né? é isso, um pouquinho mais que 15 anos. Obrigada, Dani, pelo convite. Já fiz muitas parcerias com a Dani, né? Então, a Dani é muito competente, me sinto muito honrada de estar participando aqui da sua live, Dani. Então, comecei a minha carreira lá atrás, na área financeira, e depois de uma experiência financeira também numa multinacional, na Ambev, eu decidi vir então para o RH, e aí já são 18 anos completando esse ano, né? 6 deles aqui no Maranhão, numa multinacional também, na maior empresa do segmento dela no setor. Eu estava trabalhando até então na Suzano, que é a maior empresa de celulose do mundo. E aí ela tem excelentes práticas de gestão de pessoas, mas também já atuei no Espírito Santo em empresas pequenas, médias, de gestão familiar. Então, nos 3 segmentos, né, de serviço, B2B e também de comércio. Então, eu acho que a gente tem boas experiências aí para compartilhar
com o pessoal. Atualmente eu tenho estudado neurociência do comportamento, estou fazendo um MBA nessa área na PUC. Então eu acredito que nós estamos sempre aí buscando um pouco mais de conhecimento, né, para a gente poder auxiliar as empresas aí, tanto nos processos seletivos, inclusive derrubando alguns mitos, né, de processos seletivos, porque a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E um desses mitos é exatamente isso, né? Quem desenvolve o mercado de trabalho para que possamos contratar nesse mercado de trabalho. Então, acho que vai ser um papo bem bacana. Bacana, bacana. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, né? O que eu mais ouço aqui é que não tem pessoas para trabalhar, essa geração de agora não quer nada com a vida, tal. E a gente tem essa responsabilidade realmente, né, de trazer o profissional, fazer um processo seletivo. Você me falou uma coisa muito interessante, que garimpar a gente tem que fazer em cargos aí táticos e estratégicos, né? Que operacionais a gente tem que desenvolver. Eu queria entender o que você tem percebido do mercado aí, principalmente nesses últimos anos, né? E quais estratégias você pode trazer para a gente aí, para que a gente consiga superar esse desafio de contratação e retenção de talentos. Eu percebo que ultimamente eu fiz a primeira live com a Ellen, que é do setor farmacêutico, e ela me trouxe que a média que as pessoas ficam na empresa está sendo 3, 4 meses. E assim, é um dado assim, muito alarmante, né? Porque aonde a gente vai parar? Então, eu queria entender um pouquinho sua visão sobre isso. Boa, boa, boa. Começando então sobre essa questão aí de garimpar e de formar, a gente precisa ter estratégia diferente para diferentes layers. Então, acho que a primeira dica aí, independente do tamanho da empresa, é não usar a mesma estratégia para todo mundo, porque os públicos são diferentes. Então, se eu estiver contratando nível de liderança, por exemplo, né, supervisão, gerência, a gente pode sim buscar garimpar o mercado, entendendo também que o mercado, os candidatos, as pessoas, são frutos do que o mercado produz. Né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas te contratam, por exemplo, para fechar uma vaga, parece que você tem uma varinha de condão para criar o candidato ideal. Que é a pessoa perfeita, eu já falo, perfeito não. Perfeita, sem nenhum gap, sendo que as empresas têm os seus gaps, né? Então, acho que a primeira coisa importante é que o mercado produz os seus profissionais. Então, se eu estiver num mercado altamente tecnológico, sim, eu vou ter pessoas mais inovadoras, porque aquele mercado produz isso. Se eu estiver num mercado um pouco mais conservador, não adianta eu querer muitos candidatos com a inovação lá em cima, porque o mercado em que ele atua não produz isso. Então, se nós queremos romper com pessoas até nesses níveis de liderança, nós precisamos formar ou trabalhar ali com upskilling, reskilling, né? Que o upskilling, quando a gente trabalha capacitações além do que aquelas pessoas já possuem. Então, as empresas precisam assumir esse protagonismo para além da academia. Né? A gente fala tanto, né? Mas eu vou contratar um líder, um supervisor, né? Traz aí alguém formado. Tá, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, a formação das pessoas. Mas o que você quer dizer com alguém formado? É que já está pronto para a sua empresa? Né? Não. Né? Então, acho que a gente precisa ter alguns mitos aí sendo trabalhados. E quando a gente fala operacionalmente falando, aí sim a gente precisa entrar com formação. Então, eu preciso de um mecânico aqui. Tudo bem, você pode buscar pessoas que já fizeram curso técnico e mecânico. Mas existem várias diferenças de máquinas e acessos para técnicos de mecânica. Então, é importante que as empresas, e não precisa fazer isso sozinho, né? Dependendo do tamanho da sua empresa, por exemplo, você pode buscar o Senai para ser um parceiro e abrir um curso de técnico e mecânico com mais 3 empresas e custear isso. Né? Poxa, mas aí eu vou estar formando junto com a outra empresa, e aí mas você vai estar com o mercado qualificado. Exato. Mesmo que você contrate, né, e a outra pessoa depois saia, o mercado está qualificado para você contratar depois. Aquela velha máxima, né? Eu treino se a pessoa for embora. Mas e se você não treinar e ela ficar, né? Ela ficar, né? Pior ainda, né? Também Exatamente. mas é muito normal, né? Então, eu acho que a formação passa por isso, sabe? Da gente poder, e isso as grandes fazem, né? Então, as empresas multinacionais,
elas formam com bolsa de estudos. Então, os programas em que eu realizava, por exemplo, aqui de formação de operadores de máquinas e de mecânicos de manutenção, a gente fazia uma formação aí entre 6 e 9 meses, com bolsa, pagando para as pessoas estudarem, para que elas então pudessem ter a prática, e depois daquelas pessoas a gente fazia aí turmas entre 20 e 30 pessoas, às vezes para selecionar 3, 4. E aí as pessoas vão Nossa, falar assim, por conta de comportamento, por conta de muita coisa. Então as pessoas falam assim, nossa, mas você investiu em 30 pessoas, você, né, rasgou dinheiro, mas eu tenho 3, 4 ali que estão dando agora o que eu preciso. E exatamente. ainda, as pessoas que às vezes não estavam conforme a cultura daquela grande empresa, vão para as nossas empresas terceiras, né, dessas Exato. grandes. Então, você abastece o ecossistema. E aquela Uhum. capacitação que a pessoa teve naquele ano, se ela fizer, por exemplo, uma ressignificação que a gente chama, que é um segundo módulo, por ela mesma, depois ela pagando, ela entra no ano seguinte, quando tiver o turnover de vagas. Então, Exato. quando você tem esse E ela consegue investimento. saber ali, André, o que desclassificou ela para ela ter uma oportunidade de melhorar no futuro? No caso das grandes empresas, ela fecha com o próprio parceiro, no caso aqui a gente trabalhava com o Senai, mas tem empresas também que trabalham com a Komatsu, com o prestador de serviço, por exemplo, da manutenção, esses indicadores. Então a pessoa vai recebendo feedbacks, por exemplo, olha, a gente deu essa matéria, vamos fazer uma verificação, que falou, olha, você ficou muito aquém do que a gente esperava no seu conhecimento. Então isso aqui já está apontando que você não vai estar ranqueado entre os primeiros. Então a pessoa já começa a estudar um pouco mais os próximos módulos. Ele recebe feedback de comportamento. Fala, olha, se você está se comportando assim aqui no curso, imagina na empresa. Infelizmente eu vou ter que pontuar isso. Então é feito um ranking durante o curso para que a pessoa já saiba onde é que ele precisa ir melhorando. Alguns vão melhorando e outros não, né? E Entendi. isso é bom. Imagina um curso de vendas. Imagina as lojas do shopping pegando ali a administração do shopping, contratando o CDL, por exemplo, para fazer uma formação de pessoas que têm interesse em trabalhar no shopping. E aí, Uhum. durante o curso, você já vai passando esses critérios, né? Então, assim, eu acho que existem muitas oportunidades quando a gente destrava esse mindset de que eu preciso fazer sozinho, então eu vou capacitar, né, para depois a pessoa ir embora. E aí, então vou pensar então que eu tenho esse mercado melhor qualificado para fazer a seleção, né, que a gente vai buscar. Então, na hora que a gente está fazendo a seleção, é importante a gente identificar na seleção os principais motivadores daquela pessoa. Exato. Todo mundo acha que é por dinheiro e todas as pesquisas dizem que é o contrário. Né? Então, ai, beleza, essa geração não quer nada. Não quer nada ou nosso modelo de trabalho ainda está muito antiquado versus ao que essa geração agora está valorizando. E Exatamente. aí como é que é bater em ponta de faca, porque é uma questão social. Uhum. O comportamento das pessoas está mudando. Eu gosto muito de usar o exemplo do Uber. Hoje todo mundo anda de Uber, né? A gente também anda Uhum. de táxi, mas muito menos do que antes. E o que que a nossa mãe falava pra gente sobre entrar em carros Não anda com distantes? desconhecido. Então, não foi o Uber que mudou, foi o comportamento das pessoas que agora a gente aceita andar com desconhecidos. E isso viabilizou, então, o modelo de negócio que foi provocado esse comportamento pelo modelo de negócio, né? Então, retroalimenta. Então, assim, se as pessoas agora não querem ficar trabalhando depois do horário, como antes a nossa geração achava que estava tudo bem, eu preciso me adequar, sim, a trabalhar dentro do horário. Isso vai deixar a minha empresa mais eficiente, que eu não Vai. vou precisar ficar E aí você pagando hora trabalha por extra. produtividade, não por horário, né? Então, assim, será que é ruim mesmo o que essas pessoas estão querendo? Ou elas estão forçando as empresas a pensar diferente? E aí, então, eu causo a retenção, né? Então, eu vejo que empresas, startups, empresas... E outra, qual é o turnover ideal para o seu negócio? Vamos pegar o segmento de telemarketing. Eles têm um turnover maior do que o restante dos outros segmentos. E tá tudo bem, vamos colocar essa variável no nosso negócio. Uhum. Então, vou voltar para o comércio, né? Eu tenho uma loja no shopping. Por que não começar a trabalhar com regime de 6 horas em vez de 8?
E Exato. talvez nessas 6 horas eu trazer universitários para complementar a renda. E tudo bem quando esse universitário for sair para estagiar na área dele, porque eu já tenho ali no meu negócio a variável de Uhum. Que é rotatividade. imprevisível, né? Uma coisa que é o risco que você já sabe que você É vai isso. passar por ele, né? Que você vai E aí eu correr, né? seto o meu processo para isso, eu faço uma previsão financeira para aquela rescisão, e aí eu paro de sofrer. Eu me preparo para uma variável do negócio. Não, André, eu quero trabalhar com retenção, eu quero, o meu negócio é muito qualificado, não é tão simples, então eu quero trabalhar retenção. Faz uma pesquisa já na entrada de quais são os motivadores que aquelas pessoas têm na vida e começa a identificar na sua empresa quais são daqueles motivadores que não fazem parte da sua cultura. Não, André, mas eu não quero mudar, então não reclama de ter pouca retenção. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante, é bom você trazer essa visão de empresa grande, né? Que aqui já tem grandes empresas que fazem, por exemplo, o Grupo Coutinho, eles estão fazendo formação de açougueiro, de padeiro, e juntando com outras empresas, com o sistema Findes aí, porque assim, o que eu vejo? Tem uma individualidade muito grande, principalmente do pequeno empresário, isso é questão de mentalidade, né? De que se, mas eu vou fazer junto com o meu concorrente, todo mundo ganha, né? E assim, realmente as pessoas hoje elas querem maior flexibilidade. Eu falo com alguns clientes, vão reduzir os. Ah, mas na minha época eu sempre trabalhei com samba, mas mudou a época. Então, assim, a gente percebe assim, que é uma geração que está com questões diferentes, né? Que tem ambições diferentes, e a gente quer oferecer para ele o que é importante para nós. É Eu tenho um isso. cliente que a gente implantou lá um plano de produtividade já tem 2 anos. Agora, esse ano que eu estou trabalhando mais fortemente, que eu voltei para a consultoria, que eu estou olhando alguns valores. E lá a pessoa pode ganhar até 2.800 a mais, ou seja, um 14º, sendo que a média deles lá é R$ 1.600 de salário. Trimestralmente ela pode ganhar R$ 700. Tem quase 20 pessoas na empresa, 3 atinge. E aí eu trouxe, cara, não é dinheiro, não é dinheiro que é importante para ele. Só que o empresário, como dinheiro é importante para ele quer oferecer para outra pessoa a mesma coisa. Então, eu comecei com algumas pessoas, é folga, é parar no dia que meu filho nasce, é ter uma licença mais estendida. Isso que é valor para a pessoa. E a gente quer oferecer para ela o que é importante para a gente. E aí É ela isso. não vai se dedicar, porque assim não é valor para ela aquilo que a gente É está isso. oferecendo, né? É isso. Acho que você tocou num ponto primordial aí das relações humanas, né? Acho que a gente carrega para a empresa aquilo que a gente é. Então, nas relações humanas, eu quero tratar a Dani como eu gosto de ser tratada, mas talvez eu sou sinestésica, adoro abraço, e a Dani é Uhum. visual. A Dani nem quer abraço, ela quer me ver e tá tudo bem para ela, só se ela me ver e ver que eu tô bem. Mas aí eu acho que a Dani é fria porque não me abraçou. Eu começo a julgar as pessoas e aí a gente leva essas relações humanas para as nossas relações de poder. Uhum. Então, como eu tenho o poder da decisão, você é que tem que se adequar a mim. Quando a gente Exato. usa a pirâmide invertida da liderança, aonde que maior é aquele que serve, eu tenho tudo da pessoa. Porque, Dani, quando a gente contrata uma pessoa, ela vai entregar pra gente que está no contrato de trabalho, porque essa é a obrigação. Mas tem outras habilidades emocionais, socioemocionais, que ela vai entregar se ela quiser. Exatamente. E aí, ela quiser, entra, ela querer ou não, entra nesse aspecto do quanto o sistema está preparado para ela, né? Então, eu acho que a retenção ela está muito mais ligada nessas relações, que você acabou de falar de algumas ferramentas simples, né? Então vamos pensar o que custa dar folga no dia do aniversário do funcionário. Ah, não, mas vai sobrecarregar os outros. Como se Mas todo mundo tivesse aniversário no mesmo dia, né? é isso, né? Mas vai ter um outro que no outro E é vai. Então, planejamento, né? não é isso? Então, tá muito mais ligado eu não vou dar essa regalia para ele, do que realmente. Então, assim, o ego e o Eu não poder. tive isso também, né? É isso, é isso. O ego e o poder das pessoas ainda talvez seja a maior causa de não ter tanta retenção nas empresas. E não realmente as variáveis que a gente acha que existem. E é claro que a gente tem que pesquisar sim essas variáveis, mas a gente tem que se questionar também o porquê que a cultura da minha empresa não permite essas variáveis que as pessoas valorizam, por exemplo.
né? Então, eu acho que a retenção ela passa por isso. E a gente também ter um pouco mais de números, né? A gente está falando aí o tempo todo sobre dados, quantas pessoas pesquisam, por exemplo, sobre o turnover na empresa delas e o que elas poderiam fazer com essas informações, por exemplo, de entrevista de desligamento. Então, às Uhum. vezes, a gente tem até ferramentas que, quando elas são aplicadas muito mais para aplicação pela aplicação do que a análise da informação daquela aplicação. Exatamente. Então, eu acho que também tem isso, né? Quando uma empresa contrata uma consultoria, né, como a sua, como a minha, a gente pode fornecer esses estudos à medida que a gente permanece dentro do cliente por alguns meses e a gente vai pegando esses dados e, de novo, isso é uma construção. Nós não temos varinha de condão para chegar lá e mudar tudo da noite para o dia, mas à medida que você implanta uma entrevista de desligamento, que você tem uma cultura, por exemplo, dessa entrevista ser feita de forma imparcial, trazendo realmente os dados, e você analisa aquilo dali e coloca um plano de ação para melhorar, tenho certeza, por esperança e experiência, que as coisas começam a mudar A na funcionar. empresa, né? Não, exatamente. Isso é assim, a gente tem um arsenal, né, de ferramentas que a gente pode usar. Uma empresa que eu atendo, a gente aplicou a avaliação de período de experiência, e aí antigamente eu faço seleção para eles, né? E o gestor só falava assim, olha, esse daqui não serve, vamos contratar outro. E aí eu fiz eles aplicarem a avaliação de período de experiência. Então ele não pode simplesmente chegar aqui nos 90 e faz com 30, depois no final da experiência. Ele não pode simplesmente chegar para mim e falar assim, ah, não, esse cara não presta. Eu pego a avaliação e falo, mas aqui nos 30 dias ele estava prestando. O que está acontecendo que ele deixou realmente de prestar? E agora que eles têm que fazer isso, a rotatividade com o setor logístico diminuiu muito, porque a É isso, responsabilidade é deles. E é isso. na nossa avaliação de desempenho que a gente fez agora em maio, eu acompanhei algumas e eles falaram, ah, eu não tinha esse feedback. Porque na cabeça da gestora ela estava dando esse feedback, mas não foi tão claro quanto na avaliação de desempenho que a gente colocou nota. E aí a pessoa também tem a oportunidade de falar, de entender. Teve um funcionário que ele falou assim, nossa, eu achava que eu, ajudando todo mundo, eu estava sendo proativo. E na percepção dela, ele estava desleixando da atividade dele, porque ele estava... Mas na cabeça dele ele estava arrasando. Então, É assim, isso. como que trouxe clareza e cada vez mais envolveu os líderes, né? Como no papel, não é só o RH, o líder tem que estar ali a pessoa de frente. Então, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento mais de perto, flui melhor. Por isso que hoje em dia eu tenho recusado, assim, várias consultorias aqui no Espírito Santo, não sei como é que tá aí no Maranhão, mas tem recusado cargos operacionais. Por quê? Eu acho até injusto com a empresa, porque eu vou contratar, não tem processo, não tem onboard, não tem feedback, não tem experiência, não tem nada, e a pessoa vai sair. E aí fica como? A consultoria trouxe a pessoa errada. E aí a É, gente fica sempre contratando, contratando, contratando. E é legal você trazer aqui essa visão de grandes empresas, porque muitas vezes o empresário pequeno ele quer crescer, mas a primeira coisa que ele precisa desenvolver é essa visão de já ser grande. perfeito, perfeito. É a mentalidade. E aqui, por exemplo, nas grandes empresas, né, tanto na que eu atuei quanto em outras aqui, eu participo de um grupo de treinamento e desenvolvimento do Brasil inteiro, e lá tem as maiores empresas, né? Tem, claro, tem vários, tem bancos, tem vários. E é incrível como as melhores práticas acabam sendo a mesma. Então, por exemplo, no processo seletivo, você brifou a vaga, o líder, né, o gestor falou com a consultoria, ou mesmo com a atração de talentos internos. Olha, eu quero alguém assim, assim, assim. Beleza, você leva a shortlist lá, os 3 candidatos. E aí ele fala, eu não gostei de nenhum dos três. Não gostou o quê? Qual foi o critério que você me passou que nenhum desses aqui está atendendo? Porque depois de entrevistar, se eu não gostei da pessoa, a gente não vai aqui para gostar de ninguém. Vai ser ótimo se a gente gostar uns dos outros, mas nós estamos aqui para entregar aquilo que a gente foi contratado. Então, à medida que o líder também tem essa responsabilidade, que você bem trouxe aí na avaliação, desde o início lá, de entender quais são os critérios que ele pediu e talvez sinalizar assim, olha, eu pedi para você uma pessoa que tivesse uma comunicação e desses candidatos aqui eles não apresentaram, pode ser que eles estavam nervosos, pode ser, beleza, identificamos qual que é o gap daquela amostra não ser validada. Agora, Uhum. simplesmente porque eu não gostei, porque aí a gente vai entrar naquelas questões que a gente sabe que existe
né, do nosso cérebro está ali muito mais Uhum. querendo tirar, porque às vezes o gestor até pede para a gente alguém diferente na equipe dele, alguém, por exemplo, vamos usar a inovação, né? Alguém mais inovador, alguém mais proativo, e aí quando chega, queima a pessoa justamente porque é proativo, né? Porque está muito Proativo. diferente, né? Então, assim, eu acho que o papel da liderança ele é fundamental na seleção e nas grandes empresas, por exemplo, assim, eu acho que nível zero, praticamente, da pessoa não passar durante o período de experiência. Porque a É gente porque tem todo o entende que a gente acompanhamento, né? é isso, existe. E o processo seletivo normalmente é sim um processo mais demorado, que tem isso também. Os clientes, às vezes, eles querem, né, uma data de processo seletivo que você não dá tempo de investigar, conversar, porque é muita pretensão nossa, né, Dani? Achar que em 40 minutos você vai conhecer tudo da vida da pessoa, você vai aplicar um teste e não. Então, o processo seletivo ele envolve pesquisa, ele envolve conversa, ele envolve mais de uma, e para isso necessita seletivo bem feito, a probabilidade dessa pessoa realmente permanecer e ter um turnover menor é muito maior. E aí, depois desse período do processo seletivo, o acompanhamento, porque eu sempre gosto de falar que o processo seletivo é a arte de você ser verdadeiro. Porque o processo seletivo tem a empresa querendo encantar, dizendo que é a empresa perfeita, e o candidato também dando a resposta que a empresa quer ouvir, para ser Exatamente. escolhido. Todo mundo enganando todo mundo, né? No processo Na seletivo. prática, no dia a dia mesmo que a gente vai ver, né? Não é? Aí fala assim, nossa, aquele candidato não era assim no processo seletivo. Ah, a empresa também não era assim no processo seletivo. Então, eu sempre faço uma pergunta assim para os líderes, né? Qual é o gap da pessoa que você identificou? É gap? Não, a pessoa é maravilhosa. Não, bem, não é maravilhoso. Daqui Ele a tem pouco você algum vai gap. achar. Porque tem, Isso todo aí. mundo tem. Todo mundo tem. E a arte do processo seletivo é eu identificar aquele gap que a pessoa tem, aqueles pontos a melhorar, assim como os pontos que já é ok, que o qualifica para a vaga, e eu decidir que eu vou ajudá-la a melhorar naqueles pontos. Não é fechar o olho e dizer que não tem. É Uhum. sim, ela ou ele tem esses gaps e para mim tá tudo bem porque eu vou ajudar no desenvolvimento. Assim como mostrar para ela, para essa pessoa, que ele tinha expectativa que aqui na empresa fosse assim, e eu dizer para ela, não é. Tá É. disposto a vir para cá me ajudar a ser? Me Uhum. ajudar a construir uma cultura melhor conforme isso? Se você quiser me ajudar nesse desafio, ok, mas ainda não é. Quando a Entendi. gente tem essa transparência, o sucesso do processo seletivo com a permanência da pessoa, ele é maior, né? Porque é isso que eu tenho vivido aqui, então eu tenho experiência para dizer, né? E eu percebo que quanto mais clareza, eu falo tudinho aqui, gosto de falar, porque assim, não adianta. Eu já fiz processo seletivo numa empresa que era uma empresa de ração, e aí, quando chegava lá no processo, passava aqui, quando chegava lá, eles apresentavam o sachêzinho de ração, né, para a pessoa que os produtos. Quando chegava no dia a dia, era um saco de 50 quilos que eles iam carregar. Ou seja, e aí eu falei, não, gente, a gente vai apresentar o saco de 50 quilos mesmo, porque a pessoa já decide ali se ela quer ou se ela não quer. É Então, eu gosto isso. de falar que vai ser difícil, a gente vai trabalhar com o cliente, a cultura que vai ter dia que vai ter conflito, o gestor nem sempre ele vai estar tão tranquilo, então vai ter dia que você vai ser cobrado, você aguenta. É isso mesmo que você quer para sua vida, para sua carreira. E aí a gente consegue trazer a pessoa que realmente está disposta, é o que você falou, a enfrentar esses desafios. Só que eu percebo que pelo desespero e por esse negócio que não tem mão de obra para trabalhar, eu quero trazer qualquer pessoa. E aí eles não fazem o cálculo do custo de você ficar sempre contratando e demitindo pessoas, né? É exatamente isso. E, de novo, a gente tem 13 milhões, eu não lembro exatamente o número, mas em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas. É impossível que não tenha ninguém. Sabe, É. eu confio muito dessa fala de não ter ninguém, né? Aqui no Maranhão, nós somos o estado do Brasil que mais tem neném, né? Percentualmente falando. Então, nós temos uma população entre 18 a 25 anos que nem trabalham e nem estudam. É a maior do Brasil, no estado que tem o menor PIB do Brasil. Então, assim, como assim, né? Essas pessoas poderiam estar produzindo, né, e tal. Então, a gente tem uma lacuna social também. Então, essa história de que não tem gente, eu acho que não tem gente é,
disposta a ir para dentro desse mercado de trabalho, e aí eu estou falando dos empresários, para poder então girar, qualificar, ajudar, né? Porque tem até gente, mas não é qualificada, e o que está te impedindo de De qualificar? qualificar, exatamente. E tem essa Né? mentalidade de. Semana passada eu ouvi isso. Eu conversando com uma cliente, aí eu falei: olha, o mercado tá pagando tanto, ela quer uma pessoa com experiência, ela não precisa ensinar nada. E eu falei: ó, o mercado tá pagando tanto. Ah, não, mas eu só consigo pagar isso. Falei: então você tem que pegar alguém para ensinar. Nossa, Daniele, mas dá muito trabalho ensinar. Aí, meu jeito, eu falei: então, mas quando você abre empresa, é trabalho mesmo. Você vai ter trabalho para ensinar. Aí a pessoa, quando ela ficar boa, pode ser que ela vá embora, tem que fazer um trabalho de retenção. E é isso mesmo, você vai, quando você tiver com as empresas abertas, você vai ter esse mesmo trabalho. Aí ela viu mesmo, né, Daniele? E assim, a gente tem que trazer essa realidade. Eu vejo muitas pessoas vendendo aí até falando, não, eu vou conseguir o candidato aí do jeito que você quer, ele vai ficar. Gente, não é só você fazer um processo seletivo, tem todo um trabalho por trás disso, e é uma coisa que, além de onerosa, é bem trabalhosa. Então, Uhum, assim, as é. pessoas não pensam muito nesses quesitos, né? É isso, é isso. A gente também tem boas práticas aqui. Eu mesma vou contratar agora uma gerente para uma loja que ela é grande, mas ela tem ali seus 12, 15 funcionários, nem é tanta gente assim. E ela me pediu agora para contratar uma gerente. E ela me falou assim, André, eu não quero uma pessoa só comercial. Eu quero uma pessoa que entenda de pessoas. A gerente não vai ser foco dela venda. Quem vende são as vendedoras. O foco da gerente vai ser cuidar da equipe de vendas para que a equipe de vendas venda. Eu falei, meu Deus, eu quero mais clientes como você, que é E outro ainda mais mindset. vendas, né? Que a pessoa tem que ter resiliência, o emocional tem que estar bem trabalhado, precisa de É um isso. time que acompanha, né? É isso. E coisa simples, sabe? Ela fez uma pesquisa. Essa empresária, ela tá muito à frente do tempo dela. É uma loja de multimarcas que tem aqui. E ela fez uma pesquisa e perguntou para as meninas qual era o perfil de líder que as meninas queriam. As meninas ali até mais humildes, assim. Elas falaram coisas do tipo que chame a minha atenção no particular. Eu falei, gente, mas isso é tão É óbvio, o né? óbvio, né? É o básico, né, que tem que É ser só feito. isso que a equipe está pedindo. Né, que converse comigo no cantinho, que não fale para todo mundo, que na hora que eu estiver fazendo alguma coisa errada na venda, que me ensine depois e não só fique falando para todo mundo que eu fiz errado. Então, às vezes, o que a gente está falando que retém funcionário não são grandes coisas Coisa de outro mundo, mirabolantes, não. não. É, São exatamente. coisas simples, né? Então, acho que essa visão de cuidar das pessoas leva para o resultado. Às vezes, os empresários querem resultados imediatos, não passando por esse tipo de trabalho aí que você bem colocou, mas que é o resultado. Então, cada vez mais a gente tem que lembrar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esses dados da sociedade estão dentro das empresas porque as empresas são um recorte da sociedade, são pessoas da sociedade que estão trabalhando nas empresas. Então, é claro que eu tenho 5 colaboradores ansiosos. Então, às vezes, tem tantas variáveis que compõem esse mundo do trabalho que os empresários precisam, querendo ou não, dar atenção para isso. A NR1 está aí batendo na porta de todo mundo, que agora, com força de lei, a gente vai começar Vai a começar olhar a para a fazer. saúde mental das pessoas, né? Exatamente. E que Então, eu acho que isso, então, eu acho que retenção ela passa por esses lugares em que nós, do mundo de RH, eu e você, temos isso no nosso core business, né? E aí a nossa função é cada vez mais ajudar os empresários a olhar para resultado com pessoas, né? E não. E você falou uma coisa importante aí, eu fui numa palestra, acho que tem uns 2 meses, que um diretor do sindicato, ele falou bem assim, perguntou para vários empresários, você tiraria as férias do seu funcionário no ambiente que ele trabalha, da forma que ele é tratado, com o que você oferece para ele, e foi um silêncio assim total. E aí ele trouxe, né, que não tá faltando gente para trabalhar, as pessoas às vezes elas estão machucadas, passaram por lugares que não foram lugares bons para trabalhar, então assim, criou. E hoje a gente percebe também que as pessoas conseguem dar um jeito. Depois da pandemia, que tem de gente vendendo as coisas aí. Hoje a gente tem aplicativos de freelance que a pessoa vai lá, recebe R$ 80 por dia. Então, se ela faz 3 na semana, ela consegue garantir ali uma rendinha. Então, assim, cada vez mais a gente tem que olhar para esses impactos e entender que é isso mesmo que você falou, é reter pessoas, entender. Eu tenho cliente que fala isso, eu não quero que você me mande ninguém com ansiedade, não. Eu falo, gente, tem dia que eu tô só ansiedade. Como que É isso. É sobre isso.
É sobre isso. E aí você tocou num ponto, né, das pessoas terem a sua renda. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós somos o estado brasileiro também que mais temos bolsas do governo, sem entrar em questões políticas, mas a pessoa tem uma renda, né? Uhum, 51% da população do Maranhão tem algum tipo de bolsa do governo. Então, às vezes, ele escolhe realmente ficar na bolsa do uhum. governo, né? Porque, sim, está faltando protagonismo, a gente poderia entrar no mundo da pessoa. Mas será que não tem também uma variável do meio em que ela também não quer? Ela até prefere ganhar menos, ela poderia até ganhar um pouco mais lá. Por exemplo, no comércio, né, um salário mínimo mais comissão, ela abre mão disso porque ela não quer viver a saúde dela naquele ambiente. Né? Então, eu acho que é muito fácil a gente sempre culpar um lado, a gente sempre culpar, né, o colaborador, a colaboradora, mas eu acho que nós, enquanto empresários, e nós duas somos, né, autônomos, aí estamos nessa carreira de trabalhar e ter o sustento somente quando a gente trabalha, né? Eu Exato. acho que nós precisamos influenciar esse mindset dessa classe empresária que as coisas estão mudando, mudando muito rápido, e elas não estão mudando só tecnicamente, principalmente na sociedade de forma emocional, né? Isso tem tudo a ver com o resultado das empresas. Exatamente. E não é uma coisa fácil, né? Porque se a gente pensar em perfil, a gente também é perfil de resultado. Nossa geração foi uma geração totalmente diferente, onde eu mesma eu não tinha opção de eu faltar, de eu não ir trabalhar. Deus me livre, minha mãe soubesse que eu não tinha que trabalhar, faltado à toa. E hoje em dia as coisas mudaram, a gente tem que começar a entender. E é uma coisa que eu acho que você também pode concordar comigo. Eu não tinha esse perfil. Antigamente eu olhava para a pessoa e falava, ah, impossível, como isso aí como é que ele fala, mimimi. Não, gente, é o que causou dor na pessoa, o que para ela faz muito sentido, às vezes para mim não faz, mas eu tenho que entender essa É pessoa, isso. acolher essa pessoa. E isso que vai fazer com que as pessoas elas entrem realmente na empresa e queiram ficar, porque elas se identificam com isso. É o que você falou no começo, com a cultura. Hoje a minha taxa de retenção, ela só é alta porque eu olho o fit cultural. Se eu técnico, ok, a gente desenvolve, mas um fit cultural. Eu sei que tem candidatos que não adianta mandar para certo cliente e que não vai se adaptar. Então, assim, a gente tem que cada vez mais olhar isso, que é valor para a pessoa, né? Porque aí a gente já começa aí com 50% de caminho andado, que já é uma coisa que conecta, né? E é o que vai fazer a Perfeito. diferença na vida dela, né? Perfeito. E você já está bem à frente, né, Dani? Porque com a consultoria solo, eu sei que você tem muitos clientes, você já aplica a prática de grandes empresas, porque o primeiro filtro que as multinacionais fazem é de fit cultural. Então, às vezes, uma pessoa muito boa, numa cultura totalmente diferente daquela empresa, não vai passar. E não é porque a pessoa não é boa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Uhum. cultura, se aquele fit cultural, né, tá ali. Sobre essa questão de mimimi, uma vez eu escutei uma frase até em relação a mim, quando eu disse que era mimimi da pessoa, ela me falou assim, mimimi é a dor do outro que você não sente. Né? Exato. Então é isso, né? Então nós também estamos nessa evolução, né? Nós também precisamos do nosso perfil lá de trás, meio que workaholic, né? E trabalhando e tal. A gente também precisou se adaptar, então todo mundo pode, né? Todo Exato. mundo pode. E é Acho super que possível, né? é isso. Não, mas bacana, assim, ter sua visão, né? Eu tô querendo conversar com o empresário para ver se eu consigo trazer aí a percepção de todo mundo, os meus clientes também, eu tenho que trazer essa visão para eles, mas infelizmente não é todo mundo que a gente consegue atingir, né? Eu tento trazer para quem eu estou atendendo esse olhar aí de humano, de fazer um projeto que não é só uma contratação, é um processo de desenvolvimento de pessoas, um processo cultural que muitas vezes demora anos, né, para você se construir, mas a gente ainda vê que ainda tem muito a melhorar em relação a isso. Então, assim, obrigado pela sua contribuição aí. Eu acho que é bom a gente entender aí e aprender com quem vive dentro de empresa grande, entender o que o mercado está fazendo, né? E a gente se ajudar também, porque a gente com esse olhar, trazendo isso para a empresa, a gente ajuda o nosso trabalho também, né? É Quanto menos isso, é isso. rotatividade, melhor. Quanto menos conflito nas organizações, melhor. E aí, ainda a gente consegue mostrar que muitas vezes, acho que é uma coisa que esse mito já caiu com o trabalho do RH, que eu gosto de falar que sou gestão de pessoas, não sou RH. Mas é um trabalho que não funciona, mas assim, se for bem estruturado, se for realizado de uma forma estratégica, super funciona. E o RH é um pilar principal aí das organizações, né? É isso. Para finalizar, eu queria só dizer isso mesmo, né, do que você trouxe, que é impossível que em grandes empresas, né, como a que eu estava até então, tem tanto lucro e dão tanta importância assim à gestão de pessoas, elas estão erradas.
como assim, né? Então, assim, olha Exatamente. para essas grandes empresas, olha para o resultado delas e vê o quanto que elas estão investindo em pessoas. Então, se não dá resultado, tem alguma coisa de errado, porque as grandes, maiores, melhores estão trabalhando justamente a gestão de pessoas. Então, às vezes, eu acho que é um pouco de pretensão, né? Quando a gente olha e fala assim, ah, eu acho que isso não dá resultado. Então, todas essas grandes estão erradas, é isso mesmo que a gente está dizendo, né? Então, acho que não. Então, quero te agradecer aí pelo convite, né? Obrigada. Eu espero que nós possamos ter mais provocações como essa que nós fizemos aqui para ajudar mesmo, como você disse, o nosso mercado de trabalho aí a melhorar, tanto pessoas quanto empresários, que no final das contas todo mundo só quer ser feliz, né? Verdade, verdade. Eu que te agradeço aí sua disponibilidade e com certeza aí vamos fazer várias parcerias agora que você voltou aí para o meu meio e espero que logo, logo a gente se veja, inclusive aqui no Espírito Santo. Tá bom. Beijo, Obrigada, Dani. obrigada. Bom Beijo. dia aí. Tchau. Tchau, tchau.